Meu nome é Cirlei Gonçalves, em Guarani é Mini. E eu vou falar um pouco do meu trabalho. Sou artesã e também professora na Escola Itatã. E na escola eu dou aula de artes do 6º ao 9º ano e física também. Aí lá na escola eu ensino os alunos sobre os artesanatos, os significados ou da importância dela na escola, né? Eu comecei a fazer os artesanatos desde os meus 12 anos e eu aprendi com a minha mãe e minha avó, vendo elas fazendo os artesanatos. Isso me interessou bastante. Aí, antes de eu trabalhava mais com artesanatos. Eu ajudava minha mãe a levar na cidade para vender essas coisas. Era um sustento para mim, quer dizer, para mim e para minha família. Aí eu vou contar um pouco dos artesanatos, os significados. O colar para a gente é tipo uma proteção contra os espíritos maus, essas coisas. A gente coloca os grafismos indígenas também nos nossos artesanatos, porque isso mostra um pouco a nossa cultura. E para fazer o colar, você precisa de linha. A gente utiliza mais esse semente aqui, que é Lágrimas de Nossa Senhora. Essa a gente usa mais. Acho que em cada aldeia que você vai achar essa semente aqui. Eu trabalho com as pulseiras também, que eu compro pela internet, né? Porque no caso não tem muito por aqui. E eu coloco os grafismos indígenas também, para dar proteção também. E em cada artesanato que a gente faz, a gente coloca o nosso dedicamento, o nosso cuidado. E eu trabalho com brincos também, brincos de miçanga e de com sementes naturais, com penas de aves. E eu trabalho um pouco com cestaria, né? Mas dá mais trabalho, porque você tem que ir buscar no mato, essas coisas. E eu não tenho muito tempo agora. Aí eu faço só de vez em quando. A cestaria é uma marca feminina no Guarani. Só as mulheres que fazem mais. E nela também é utilizado os grafismos. Tem vários significados, tem vários desenhos nas cestarias. Me motiva a fazer porque quando a gente vende o artesanato, a gente está vendendo o nosso conhecimento, mostrar o nosso conhecimento, a nossa cultura. A gente vendia mais fora, assim, a gente ia em eventos. Mas com a pandemia que está tendo, as vendas caíram muito. E eu pensando nisso, eu criei uma página assim no Instagram de vendas, não só para mim, para todas as mulheres. Eu tiro fotos e publico lá tudo. Aí eu estou fazendo esse trabalho, acho que tem uns 30 por aí. 30 e mais, alguns mais. E eu que tiro foto também, porque eu também fiz curso de fotografia, aí eu tenho um pouco da noção disso também. Aí eu publico lá toda e eu publico os significados também, que eu sei, para as pessoas se interessarem mais pelo artesanato. As tintas para colorir os cestos a gente compra também. Isso a gente acha ali no centro mesmo, as tintas.
para fazer o cesto, como eu disse, a gente vai no mato buscar taquara e depois a gente pega a taquara e a gente tem que raspar e deixar ela seca. A jacara japão no kagure rogueiro de ronyompim harema romboid haride hare romboi parirema ro japão Rojapang e tinta roiporo alguém amungue mandroiporo natural é uma agui romboi é uma oreal e boa para o poro. E essa pintura que eu estou usando é da Saracura, a marca feminina do BA, Guarani. E ela nos dá proteção contra os maus espíritos, e o do homem é diferente também. Eles utilizam a garra da onça, que também é contra os maus espíritos, né? E essa marca a gente utiliza desde criança, né? Essa ideia de eu criar uma página de vendas foi tipo, eu estava pensando já, só que eu não sabia, eu achava que ninguém ia se interessar assim, né? Aí numa noite eu estava com a minha mãe e a minha irmã, aí eu estava contando minha ideia e elas também se interessaram, e isso me motivou bastante a criar. Aí já de noite assim já criei a página, coloquei a descrição e eu montei assim na minha casa mesmo uma barraquinha assim, colocando os artesanatos tudo ali. E eu tirei todas as fotos assim no meu celular mesmo. Aí eu já publiquei lá e eu tenho uma amiga também que me deu aula de fotografia, ela me ajudou bastante. Nisso ela me apoiou muito e a gente foi, né? Aí eu já teve um monte de gente assim curtindo a página, e isso me motivou muito mais ainda. E lá eu coloco cada artesanato assim, e os significados para as pessoas se interessarem mais, porque com isso a gente mostra mais o conhecimento também. E os significados assim eu não coloco muito, porque para as pessoas ficarem mais interessadas, vai ter tal dia, aí a pessoa vai estar visitando. E eu vou falar de uma página também que eu tenho no Face, que não é de vendas, é mais de fotografia mesmo da aldeia, essas coisas, de manifestações que teve e das semanas culturais também. Lá a página do Face é Fotografia Morro dos Cavalos. E do Instagram é Cunhangue Arandô, que seria Sabedoria da Mulher. Aí também fiz um curso na UFSC que é de cinema. Com o meu grupo, a gente também criou um vídeo que é sobre as mulheres também. Cunhangue Rembiapó. Lá a gente conta mais do futebol também, das mulheres nesse mundo, e dos trabalhos de artesanato e os grafismos. Também sou jogadora. Eu comecei a jogar com 15 anos. E agora a gente tem um time também na aldeia.
time feminino. E a gente está num campeonato Guarani, uma liga. E tem o nosso time também, que está indo bem, Tatainderupá. E eu sou meio. Eu estou trabalhando com uma amiga num livro também, que o nome do livro é Arapuã, que ainda não foi divulgado, né, com essa pandemia e tudo mais. Nela é sobre fotografia mesmo. Fotografia aqui do Morro dos Cavalos. Lá tem um pouco de artesanato também. E esse projeto é da UDESC. E eu também sou do Coral Tapemini. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de cantar também, porque isso ajuda muito também na nossa cultura. A gente mostra a música, da importância, né? Porque isso é tipo, pra gente é tipo uma conexão com o Nhandeiro, Deus. E isso é muito importante para mim. Pame